como eu disse, muitas pessoas acham que o inglês é difícil porque elas o veem como algo de outro mundo. Então, por exemplo, existem pessoas que superestimam o inglês, né? Elas pensam assim, ai meu Deus, falar inglês, nossa, ai porque é chique, ai porque é isso, ai porque é aquilo, ai porque tem a questão da pronúncia, ai porque você tem que ser super inteligente para falar inglês, você tem que falar inglês certinho, tem que ser aquele inglês super americano e tal. Então, ou seja, elas colocam uma expectativa muito alta no inglês. Se esse é o seu caso, tá? Eu gostaria de falar para você o seguinte: o inglês, ele é apenas um idioma, tá? Assim como o português. Então, assim, não tem necessidade de você ficar superestimando ele, falando assim, nossa, eu vou ser outra pessoa quando eu aprender inglês, porque eu preciso ser muito inteligente para aprender inglês. Não, tá? O inglês é somente um idioma. Ele, para que serve um idioma, né? Gente, um idioma nada mais serve do que ele serve para a gente conseguir se expressar e se comunicar, tá? Então, assim como o português, o inglês é somente um idioma para conseguirmos nos expressar e se comunicar. Então, assim, gente, inclusive o inglês ele é derivado da mesma origem do português e do espanhol, por isso que existem muitas coisas ali parecidas, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: para aquelas pessoas que ainda acham que aprender inglês é difícil, olha só. Você que está me assistindo aqui, você sabe falar português? Você consegue entender o que eu estou falando agora? Né? Você consegue se expressar em português? Você consegue ler, escrever, falar em português? Você consegue? Se a resposta for positiva, então você tem tudo o que você precisa para aprender inglês. Porque como eu falei aqui, o inglês ele é apenas um idioma, ele é igual o português, tá? A única coisa é que muda, né? Muda as palavras, muda os verbos, muda os vocabulários. Mas, gente, é a mesma coisa. Então, basicamente, você vai precisar treinar a sua mente para adquirir essa nova habilidade de se comunicar e expressar o que você quer dizer em inglês, que é um outro idioma, tá? Mas, na verdade, gente, o português, né, que é a língua que eu acredito que todo mundo que está aqui me assistindo sabe falar, o português, ele é muito mais difícil do que o inglês. Então, por isso que eu falo que se você sabe se comunicar em inglês, se você sabe escrever, falar português... Ah, inglês não, sorry. Se você sabe se comunicar em português, escrever, falar tudo certinho, olha só, você não tem, na verdade, nada que te impede de aprender inglês. Porque, eu não sei se vocês já pararam para pensar, tá? Mas o português é uma língua extremamente difícil para quem é de fora, para quem não é nativo, aprender. Porque a gente tem muito mais tempos verbais, a gente tem muitas expressões aqui que só a gente que fala português entende, é difícil até de explicar para uma pessoa que está aprendendo. Então, por exemplo, até mesmo para um nativo americano que fala inglês, é muito mais difícil eles aprenderem a nossa língua aqui do que a gente aprender a deles, tá? Então, já começa por aí, não superestima o inglês, porque ele é somente um idioma, tá?